Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Venho conversar com vocês sobre este livro-reportagem incrível dessa jovem jornalista bonita, falando sobre um tema tão terrível e que me custou muita noite de sono. Foi difícil ler esse livro. Vou falar com vocês sobre o Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Arbex ou Arbex, I don't know. Enfim, esse livro da editora Geração é um livro muito bem feito, assim, um ótimo acabamento, apesar da folha ser branca. Ele tem muitas fotos e ele tem aqui, perto da metade, várias fotos que foram feitas para uma reportagem denúncia na revista O Cruzeiro, por um fotógrafo importante, chegou a ganhar prêmio. Foi a primeira denúncia que fizeram a respeito deste hospital, se é que isso pode ser um dia ser chamado de hospital. As fotos são terríveis e o livro é todo permeado, assim, a cada 5, 6 páginas tem bastante foto. A Daniela ganhou muitos prêmios por conta de... Na verdade, era uma série de reportagens que culminou com um livro. Ela ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Escreveu também Cova 312. Enfim, já estou atrás de outras coisas dessa jornalista e fico muito feliz que quem escreveu isso tenha sido uma mulher. Nos dias de hoje isso faz bastante diferença. Mas vamos falar sobre esse livro aqui. Esse é um livro denúncia. Em 1903 foi criado um hospital psiquiátrico chamado Hospital Colônia, com apoio da Igreja Católica, e a ideia era oferecer tratamento psiquiátrico aos alienados. Entretanto, as coisas logo foram subvertidas, e eu vou dizer mais ou menos alguns dos diagnósticos das pessoas que eram internadas ali, segundo a reportagem, e depois eu fui atrás de outras coisas. 70% das pessoas que estavam internadas não tinham diagnóstico nem definido, ou ele era ambíguo, ou não era psiquiátrico, era algo no sentido vadiagem, estupro. Eu tô falando de pessoas que foram estupradas, tá? Não de quem estuprou, isso mesmo. Então, aquela menina que morava na fazenda, o senhor da fazenda lá em Minas estuprava ela, ficava grávida e aí socava ela lá dentro desse hospital, que inicialmente era para caber 200 pessoas e chegou a ter 5.000 internos. Em condições subhumanas. Além disso, se a gente olha pelas fotos e também nos relatos, a grande maioria das pessoas que estavam internadas neste hospital campo de concentração eram negras. E depois, até fazendo uma pesquisa para conversar com vocês sobre esse livro, eu fui ver como é que está a condição hoje. Hoje eu li um hospital que está atender apenas a casos de emergência psiquiátrica. E lá ele fala assim sobre a história, nasceu em 1903, e na época aí, quando aconteceu principalmente esses crimes que aconteceram, utilizava como recurso terapêutico o trabalho. E qual que era o trabalho, se é que quando acontecia? Era levar as pessoas para construir, enfim, estrada de ferro. Eles iam descalços, sob o sol, sem alimentação adequada. Ou seja, trabalho escravo mesmo, né? Então, é claro que lá no site do hospital eles não vão colocar a história de fato. Entretanto, tem assim, um dos prédios que era utilizado como tratamento, né? Hidroterapia. Era jato de água gelada. Ele foi transformado no Museu da Loucura. Essa série de fotos aqui desse jornalista, como é que é o nome dele? Do jornalista Luiz Alfredo, são muito impactantes e elas foram, na verdade, a primeira denúncia. Ele penou bastante para conseguir entrar no hospital e conseguir. Como é coisa de papo de jornalista mesmo, e então ela dedica um capítulo bastante grande, assim, uma parte significativa do livro, a história dele, como ele começou a carreira. Ele começou como Foca no Cruzeiro. O Cruzeiro era uma grande revista que depois acabou falindo, e então o sonho dele era fazer cobertura. Ele chegou até a trabalhar coisas importantes, assim, a chegada do Fidel Castro aqui no Brasil, recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Enfim, ela conta bastante da história desse jornalista, e ele também foi muito corajoso de entrar, sei lá, se deparar com uma história como essa, né? Ou da criança que foi confundida com um cadáver, elas achavam que ela estava morta. Então, não é um livro fácil de ler, não é um livro fácil de ler. A gente percebe o quanto o ser humano é cruel. E o que me impactou, na verdade, eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico, trabalhei 1 ano, assim, aproximadamente. E nesse 1 ano eu vi bastante coisa estranha, apesar que foi em 97, a reforma psiquiátrica já havia acontecido, mas
a Lei 10.216, que de fato estabeleceu a questão de deshospitalização, tirar aquele modelo hospitalocêntrico, ela ainda não estava estabelecida, não havia sido sancionada, então ainda tinha algumas coisas erradas ali no hospital. E lendo esse livro eu me deparei com, eu vi muito paciente andando descalço, e aí depois a gente não fazia nada, tinha mais ou menos aquela ideia de que ele é louco, ele é assim mesmo, não é? Agora, vamos pensar nessas pessoas que foram internadas sem diagnóstico psiquiátrico, não que justificasse, né? Não que justificasse. Foram muitas as pessoas. Ela deu o relato de dezenas de pessoas que sequer sabiam o que estavam fazendo. Vou dar alguns exemplos. Um menino, ele foi internado e passou mais de 30 anos internado porque ele era tímido. Chegaram, pra você ter uma ideia, chegou um momento que quando ele falou, alguém disse: mas você fala, eu achei que você fosse mudo. Ele disse: ninguém nunca me perguntou se eu falava, ninguém nunca conversou comigo. A comida era dada quase que em coxo, né? Como eles disseram, assim, eram violentos, não podia dar garfo e faca, então era tudo batido, tudo processado. Eles morriam de diarreia. Chegou a ter um índice de morte de 16 mortes por dia num hospital cujo diagnóstico de internação seria mental, o que justificava tantas mortes. Nem no UTI tem tanta morte assim. Ou seja, eles morriam de frio, de fome. Às 5 horas da manhã eram colocados no pátio. O local em Barbacena, na cidade onde ele foi construído, a serra, à noite é muito frio, as noites de junho são muito frias. Então eles morriam, se ajuntavam todos, se aglomeravam. Vocês já viram pinguins? Eles colocam todos juntos, eles ficam rodiziando, né? E aí o que era triste é que às vezes a pessoa que estava lá no meio ou embaixo morria asfixiada. Dentro desse hospital trabalhavam freiras também. Num dos relatos horríveis, um dos repórteres chega ao hospital e tem um menino de 10, 12 anos, ele está no chão, meio que crucificado, assim, amarrado, e perguntam para a freira: por que ele está desse jeito? É porque ele é violento, se a gente soltar ele, ele vai arrancar os olhos de outras pessoas. Isso, ele era uma criança. As crianças, mulheres e homens ficavam todos misturados. Imagina a promiscuidade, enfim, caso de crianças que nasceram lá dentro. E ele perguntou para essa freira: mas ele já arrancou os olhos de alguém? Ela falou: não, ainda não. Mas mesmo assim ela mantinha ele crucificado no chão, sob o sol. As crianças que eram levadas lá para dentro não tomavam banho de sol, ficavam dentro de dentro do quarto, no berço, ficavam atrofiadas porque não tinham estímulo. Muitos funcionários, e eu acho que essa talvez é uma das partes mais tristes, esses funcionários tiveram que, tirando a parte da própria pessoa que viveu aquilo, né? Nada vai superar, o Estado tem uma dívida que não vai pagar nunca, ele nunca vai pagar essa dívida com essas pessoas, mas elas conviveram com isso. O livro é aberto com uma das histórias de uma funcionária chamada Marlene, o primeiro dia de trabalho dela, e ele encerra o livro também com essa história bastante comovente. E ela, concursada, falou: nossa, eu vou trabalhar nesse local, e estava super feliz. Primeiro dia de trabalho, ela se viu no inferno, né? Ela descobriu que ela ia trabalhar no inferno, e ela trabalhou durante todos esses anos, e ela carrega a culpa até hoje. É evidente que ela ajudou bastante gente, né? Ela ajudou a dar comunicação, porque às vezes a familiar, um dos casos, o marido internou a mulher por conta de questão de herança, e o filho não sabia onde ela estava, e ela descobriu, ele descobriu através de uma carta que essa paciente entregou para Marlene, e a Marlene ajudou a esse reencontro. São relatos bonitos, assim, mas muito, muito tristes, assim, extremamente triste. Quem cunhou esse termo de campo de concentração foi o psiquiatra Franco Basaglia. É um psiquiatra italiano, ele é muito famoso, foi ele que começou lá na Itália com essa onda de deshospitalização e de trazer o paciente psiquiátrico de fora do hospital para dentro do hospital. Se vocês conseguirem, eu recomendo assistir um filme chamado Uma Janela para a Lua. Tem mais ou menos uma ideia sobre isso, de como a gente cuidar de pacientes em portadores de transtornos mentais e trazer de volta para a sociedade a ideia de que eles sejam reinseridos socialmente, e de qualquer natureza, e manter internados aqueles
cuja liberdade é inconcebível mesmo, assim, para ele mesmo ou para outras pessoas, e não a torto e a direito, tirar da internação. A gente tem uma tendência, isso é coisa de brasileiro, de achar que o melhor lugar para ser tratado é dentro do hospital, e não necessariamente, inclusive para morrer. Na Europa, muitos países recomendam que as pessoas tenham a morte em casa, né, junto com os familiares. Mas no Brasil, infelizmente, ainda não. A gente ainda tem uma ideia muito de hospital, de tratamento em hospital, centrado no modelo médico. O médico é quem determina todos os cuidados, então ele fica dentro do hospital ou no consultório. O Michel Foucault também, né, o filósofo, escreveu aquele livro, A História da Loucura. Ele também visitou o hospital, ficou também horrorizado. E não vou ficar falando muito mal de médico não, porque foram alguns médicos jovens que tiveram muita coragem de enfrentar a política, porque era uma questão política, era curral eleitoral. As pessoas queriam trabalhar lá dentro, tinham muitos funcionários, então por conta de voto acabavam conseguindo emprego lá dentro. Tem a questão da grana, ele foi um hospital que serviu de venda de cadáveres para as faculdades de medicina, durante muitos e muitos anos. Para vocês terem uma ideia, chegou um ponto das faculdades de medicina recusarem, porque elas tinham tanto cadáver que não precisava mais. Até a faculdade de odontologia, tinham esses cadáveres, enfim, qualquer área da saúde. E virou um negócio, né? O hospital era um negócio. Ainda na questão dos cadáveres, quando começou a ter um volume muito grande de cadáver e as faculdades de medicina não absorviam mais, eles simplesmente jogavam ácido na frente dos pacientes, assim, no pátio, para corroer, que depois os ossos ainda poderiam ser utilizados. Ou seja, isso aconteceu, gente, assim, há pouco tempo, tá? Ele só foi, de fato, a última cela desse hospital só foi fechada em 1994. Em 1994, isso funcionou durante muitos e muitos anos. Durante a ditadura ficava mais difícil ainda, porque os objetivos políticos eram outros, e muita gente foi jogada lá dentro também, e permaneceu muito tempo. Tratamento. Gente, olha, é revoltante. Quem dava os remédios eram seguranças, porque tinha um psiquiatra lá dentro. Então era assim, ficou muito nervoso, dá um de tal cor. Ficou mais ou menos tal de tal cor, ou os dois juntos. Eletroconvulsoterapia era aplicada, e às vezes eles faziam treinamento nas pessoas. Quem aplicava às vezes era não era auxiliar, não existia auxiliar de enfermagem, era atendente. Eles eram treinados. E durante o treinamento os pacientes morriam. Aí uma das meninas desistiu porque ela foi fazer o treinamento, aí matou um paciente. Chegou uma outra, matou outro paciente. 3 mortes numa noite apenas em treinamento. E não havia o menor critério para fazer a aplicação do eletrochoque, ou inclusive banhos de ducha, privação de sono. Era só tortura realmente. Por isso que a cunha de hospital, de campo de concentração está corretíssima, né? É correta, foi um campo de concentração. Bom, recomendo. Gente, esse livro é muito triste, dói bastante ler, tá? Ele é super rápido. Se ele fosse porque tem muitas fotos, a fonte é grande, você leria sim, ela escreve bem, ótima jornalista, já quero ler o outro dela. Só que eu tive que parar várias vezes, tá bom? Mas crie coragem, na sua cara, vergonha, lê esse livro, veja o que a política pode fazer, quanto eu recomendo aos meus alunos. Eu dou aula de enfermagem, eles ficam falando, mas por que eu tenho que saber disso? Por que eu tenho que saber daquilo? Para um médico não chegar para você e falar, eu vou te aplicar um eletrochoque sem nenhuma anestesia, e você falar, tudo bem, ele é médico, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ó, estudantes, tem que saber, viu? Tem que ler. Parar com esse papinho de eu não preciso saber disso porque eu sou enfermeiro, porque eu sou técnico. Firmeza? Tô lendo, tem alguém, o que eu tô lendo agora? Tô lendo 2001, uma Odisseia no Espaço. Eu tô debutando em sci-fi, nunca tinha lido, acho que não, nunca tinha lido. E tô dando andamento à Montanha Mágica, que tá chato, tá bom? A gente volta aí semana que vem com mais um vídeo. Um beijo, tchau!